Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje, fachada lateral direita do estábulo de ordenha. Vinheta. Muito bem, vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Para desenhar a fachada lateral direita, eu vou imaginar uma linha de corte passando aqui do lado externo dessa fachada e observando de baixo para cima. Para fazer essa fachada, eu vou pegar como base o corte AA. Então, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, seleciona todo o corte AA, Enter para finalizar a seleção, ponto base. Eu vou pegar como ponto base essa quina aqui do telhado, vamos diminuir o zoom. Eu vou pousar o cursor aqui na quina do telhado na planta baixa. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Vou deixar a planta aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos reposicionar o desenho e começar a fazer o processo de limpeza. Então vou retirar, por exemplo, os elementos externos, juntamente com as achuras. Delete. Vamos diminuir o zoom. Vou fazer agora a limpeza da sala de leite. Então, vou dar um zoom aqui nesse canto. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar no ponto oposto nessa posição. Delete. Vamos diminuir o zoom. Vamos eliminar essa linha que eu tenho aqui, mais essa linha aqui da porta. Delete. Vamos limpar o fosso. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto, mais a torneira e mais essa linha da borda do fosso. Delete. Vamos continuar aqui a limpeza da sala de ordenha. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Vou pegar mais essa mureta e os elementos de anotação. Delete. Vamos retirar aqui também a porteira. Vou dar um clique à esquerda e um clique à direita. Delete. Vamos diminuir o zoom. Vamos fazer aqui a limpeza do telhado. Vou clicar aqui nesse ponto à esquerda e nesse ponto aqui à direita. Delete. Vamos deletar esse elemento de anotação. Vamos lá para o curral de espera. Vou começar apagando o pé dilúvio. Delete. Essas linhas aqui eu não vou precisar. Delete. Vou apagar esse elemento de anotação. Delete. Aqui no bebedouro também vou apagar todos os elementos de anotação. Delete. Vamos diminuir o zoom. Vamos retirar a porteira de entrada que está em corte. Esse piso aqui também não será necessário, então eu posso apagá-lo. Vou preservar aqui a borda do pé dilúvio. Posso retirar o lava-pés. Delete. Vamos diminuir o zoom. Vamos fazer aqui a união das linhas do telhado. Para isso eu vou expandir a ribbon modificar, comando unir cursor na área de desenho. Eu vou unir essa extremidade com a extremidade oposta. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Posso apagar essa linha que eu tenho aqui. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. E aí eu vou aparar as linhas que ficaram para cima da linha do telhado. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou refazer essa linha de calçada. Para isso eu vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Vai ser exatamente essa linha aqui da borda do lava-pés. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos. Ora, essa extremidade aqui e essa extremidade aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada alvenaria em vista, vou lá no ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical, e eu vou marcar a calçada. Então a calçada ela começa aqui nesse ponto e termina aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom, vamos conferir o alinhamento da calçada, está ok, posso apagar essa linha de construção. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho.
Primeira parte do comando aparar, base do corte, vão ser essas duas linhas de calçada. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, a linha de construção embaixo e em cima. Enter para finalizar o comando linha de construção. Eu tenho aqui a marcação da calçada, que vai até esse ponto. Dessa marcação para a esquerda, já é o lava-pés que está mostrado aqui na planta baixa. Vamos retornar lá para a fachada lateral direita. Eu vou reconstruir a borda do pé dilúvio. Para isso, eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. Já estou na camada alvenaria em vista. Clica aqui nesse ponto e aí eu vou clicar aqui na linha de calçada. Entre para finalizar o comando linha. Vou clicar aqui nessa linha, clica na extremidade, joga para a direita. ESC, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser a linha de calçada e a linha de telhado. Entre para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essas duas linhas que eu tenho aqui, uma para cima e outra para baixo, mais essa linha de parede e mais essa linha de parede. Entre para finalizar o comando estender, vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar todas as linhas que estão na camada alvenaria em corte. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas linhas correspondam à camada alvenaria em vista. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou diminuir o zoom. Vamos voltar aqui para a calçada. Vou clicar aqui nesse ponto. Clica no grip, joga para cima. ESC. Posso diminuir o zoom. Nesse ponto aqui eu vou fazer a marcação das portas. Eu vou aproveitar que eu estou na camada alvenaria em vista. Vou expandir Ribbon desenhar. Comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vamos lá para a planta baixa. Vamos dar um zoom aqui nessa região. E aí eu vou clicar exatamente no ponto dos batentes que estão na camada alvenaria em corte. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Nas demais portas, eu posso clicar exatamente no meio, somente para fazer a marcação da posição da porta. Então, vou clicar aqui nessa soleira e vou clicar aqui no meio dessa soleira. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou clicar novamente nas duas soleiras e conferir se a linha de construção está exatamente no meio da porta. Aparentemente sim, posso pressionar a tecla ESC. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada esquadrias, Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vou marcar o início e o fim da esquadrilha. Então a esquadrilha ela começa aqui nesse ponto e termina nesse ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá à fachada lateral direita. Eu vou fazer a porta aqui do banho. Para isso eu preciso refazer o piso. Se observar aqui na planta baixa, esse piso está a 15 centímetros de altura em relação à linha de terra, tanto no banheiro, quanto na sala de máquinas, quanto na sala de ordenha. Então vamos retornar lá para a fachada lateral direita, comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a altura 0,15. Enter. Clica na linha de terra, clica para cima. Enter duas vezes para finalizar o comando deslocamento e chamar o comando deslocamento novamente. Eu agora vou informar a altura da porta, que é de 2,1. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes para chamar o comando deslocamento novamente. Eu vou desenhar uma pequena soleira de porta aqui com 2,5 centímetros. Então eu vou informar esse valor, 0,025. Enter. Clica na linha do piso. Clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir o zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou selecionar todas as linhas envolvidas no corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados? Ora, essas linhas aqui de cima e as linhas de construção de baixo. Além disso, eu vou cortar também aqui nas laterais. Então, vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto. Não vou clicar aqui na calçada. A mesma coisa aqui do outro lado. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu preciso deslocar essa linha 5 centímetros para baixo. Então, informa a distância 0,05. Enter.
clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha que eu acabei de deslocar, clico, Enter, corresponda à camada esquadrias. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando concordância, cursor na área de desenho, setinha para baixo. Eu já sei que meu raio aqui está setado em 0. Vou escolher a opção múltiplo. E aí eu vou fazer a concordância entre essa extremidade à esquerda e a extremidade à direita. Enter para finalizar o comando concordância. Vamos dar um pulinho aqui embaixo. Vou fazer um pequeno detalhamento aqui na soleira da porta. Eu vou fazer com que ela ultrapasse o limite da porta em 2 centímetros, de um lado e de outro. Então, para isso, eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e informa essa distância, 0,02. Enter. Clica na linha, clica para fora. Clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Vou clicar exatamente nas 2 linhas que eu acabei de deslocar. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais linhas serão estendidas. Ora, essa extremidade à esquerda e a extremidade à direita. Enter para finalizar o comando estender. Vamos dar um pouco mais de zoom. Comando aparar, cursor na área de desenho. Enter para o modo aparar direto. E aí eu vou aparar as linhas que não me interessam. Exatamente essas linhas que eu acabei de deslocar aqui em cima. E aqui no centro da soleira da porta. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Preciso colocar a maçaneta da porta. Para isso eu vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir e vou localizar o bloco maçaneta alavanca vista frontal. Cursor na área de desenho. Ferramenta ou Snap-D, Enter. Ponto base vai ser exatamente essa extremidade que eu tenho aqui. Afasto o cursor. A partir de ponto base, arroba, eu vou deslocar 5 centímetros no X, 0,05, vírgula, e 1,10 m no Y, 1,1. Enter. Vamos lá para a maçaneta. Comando rotacionar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou clicar aqui no centro do bloco e aí eu vou dar uma rotação de 180 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Vou selecionar toda a porta com o comando copiar. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser aqui o meio da soleira. E aí eu vou colar nessa linha de construção que sobrou aqui e nessa outra linha de construção que sobrou aqui, exatamente aqui na extremidade. Vamos diminuir o zoom. Posso apagar as 2 linhas de construção. A porta aqui na entrada do estábulo de ordenha, na verdade, é uma portinhola que tem 1,50 m de altura. A altura é essa que coincide aqui com a altura da mureta. Então, vou dar um zoom aqui nessa região. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa parede aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos. Ora, eu vou estender essa extremidade da mureta. Enter para finalizar o comando estender. Posso apagar essas linhas aqui de cima, bem como as linhas laterais que estão na camada alvenaria em vista. Comando aparar, cursor na área de desenho. Entre para o modo aparar direto. Vou aparar essa linha aqui de baixo, essa linha de cima. Vou aparar aqui no centro da porta. E aí vou aparar esses excessos de linhas que eu tenho aqui na camada esquadrias. Enter. Vou aproveitar que eu estou na camada esquadrias. Comando linha, cursor na área de desenho. Eu vou refazer a linha dessa portinhola. Enter para finalizar o comando linha. Vou fazer aqui um pequeno detalhamento na alvenaria. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, vou informar a distância de 1 centímetro, 0,01, Enter. Clica na linha, clica para fora, clica na linha, clica para fora. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas 2 linhas que eu acabei de deslocar, Enter, correspondam à camada alvenaria em vista. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar aqui nesse ponto e vou aparar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Falta desenhar aqui a janela do banho e da sala de máquinas. Então vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada alvenaria em vista. Vou lá na Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. E aí eu vou marcar o início e o fim do batente da janela
aqui na planta baixa. Então o batente começa nesse ponto, termina nesse ponto, e aqui na sala de máquinas eu vou marcar somente o centro da janela. Entre para finalizar o comando linha de construção. Vamos retornar lá para a planta baixa. Vou precisar refazer o piso que está a 15 centímetros de altura em relação à linha de terra. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho e forma a distância, 0,15. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes para finalizar o comando deslocamento e chamá-lo novamente. Vou informar a altura do peitoril da janela, que é de 1,80 m, 1,8. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes. Agora eu vou informar a altura da janela, que é de 1 m. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vou selecionar todos os elementos que vão fazer parte desse corte. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão cortados. Ora, a linha de construção que eu tenho aqui em cima e que eu tenho aqui embaixo, mais as linhas laterais. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar um zoom aqui nessa janela. Vou expandir a ribbon, modificar, comando editar polilinha, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha. Deseja transformá-la em uma polilinha? Sim, Enter. E aí eu vou unir com as três linhas de baixo. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Não desejo fazer mais nada, posso pressionar ESC. Agora, as quatro linhas viraram uma única polilinha. ESC, comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou informar o perfil, a espessura do perfil dessa janela, que é de 3 centímetros, 0,03, Enter. Clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas linhas que eu acabei de deslocar, Enter, correspondam à camada esquadrias. Basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte, vai ser a linha aqui do telhado. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, exatamente essas linhas aqui de cima que vão ficar encobertas pelo telhado. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos diminuir o zoom. Eu vou lá no corte CC. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou copiar essa alavanca da janela, Enter. Ponto base vai ser aqui no meio dessa alavanca. E aí eu vou deixar colada aqui na janela, na fachada lateral direita, exatamente no meio. Enter para finalizar o comando copiar. Comando copiar novamente, vou selecionar a janela, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta, clico, e eu vou colar aqui nessa extremidade da linha de construção. Enter para finalizar o comando copiar. Posso apagar essa linha de construção. Muito provavelmente o engenheiro vai pedir para rever essa posição dessa janela que está muito próxima aqui da porta. Vamos diminuir o zoom. Vou aproveitar para poder trabalhar aqui o telhado. Para achurar esse telhado é importante que ele esteja completo aqui na tela. Vou apagar aqui a linha inferior de cumieira, Delete. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cobertura. Vou lá no comando Achura. Vou escolher o padrão ARRSHQE, clico, escala 0,001. Essa escala provavelmente eu vou ter que alterar depois que eu fizer a escala de plotagem. Enter, cursor na área de desenho, e aí eu vou colocar a Achura imitando a telha francesa. Enter para finalizar o comando Achura. Vamos diminuir o zoom, vamos dar uma olhadinha lá na planta baixa. Esses dois mourões que eu tenho aqui, eles estão colocados diretamente no solo, diferente desses outros mourões aqui que estão na calçada. Então eu preciso fazer essa correção lá na fachada lateral direita. Então vamos retornar na fachada lateral direita. Posso deletar essa linha de piso que eu coloquei aqui, Delete. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser a linha de terra. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, esse mourão aqui e essa linha do outro mourão. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho.
Entre para o modo aparar direto. Esse mourão e esse outro mourão aqui vão ficar na frente do lava-pés, então eu preciso apagar essa linha aqui, mais essas duas linhas que eu tenho aqui. Entre para finalizar o comando aparar, posso deletar a linha que sobrou, clica na linha de terra, clica no grip, joga para a direita. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá na planta baixa. Esses mourões que eu tenho aqui estão alinhados com os mourões de baixo, porém, esses mourões que eu tenho aqui, eles têm 1,60 m de altura, enquanto a mureta está com 1,50 m. Então, certamente eu vou visualizar esses mourões acima da mureta. Então, para fazer a marcação deles, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cerca tela. Vou lá na Ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical, e aí eu vou fazer a marcação do início e do fim desses mourões. Enter para finalizar o comando linha de construção, vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a fachada lateral direita, eu vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa última linha de construção aqui. Enter para finalizar a base de extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa é a extremidade do mourão. Enter para finalizar o comando estender. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Eu vou aparar desse ponto aqui até esse ponto aqui e vou selecionar também as linhas de mureta. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? As linhas de construção em cima e as linhas de construção embaixo. Além disso, eu vou aparar as linhas de construção que ficaram ao centro. Enter para finalizar o comando aparar. Posso deletar as linhas de construção que sobraram, inclusive aqui as linhas de contenção que não foram devidamente apagadas. Então vou abrir uma janela da direita para a esquerda até esse ponto aqui. Delete. Vou lá no comando aparar novamente, entre para o modo aparar direto. Eu vou aparar as linhas que não me interessam. É interessante que toda linha que for ser aparada fique na visualização da tela. Eu vou aparar essa linha aqui. Vamos retornar lá para o início. Esse mourão aqui vai estar ao fundo, a torneira vai estar na frente, preciso aparar essa linha. E também preciso aparar essa linha aqui, uma vez que o pé dilúvio vai estar na frente desse mourão. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom. Vamos aqui para a legenda da planta. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciona a legenda, enter para finalizar a seleção, ponto base. Vou pousar o cursor aqui no centro do círculo. A hora que a ferramenta centro acender, caminho para a esquerda, em cima do rastreador de objetos horizontal, até a ferramenta ou snap extremidade acender. Esse é o momento de clicar, clico, ferramenta ou snap de enter, ponto base vai ser essa aqui, afasto o cursor, a partir de ponto base eu vou descer 50 centímetros. Então, arroba 0,5, sinal de menor, como eu estou descendo, o ângulo é de 270 graus. Enter. Duplo clique no bloco. No lugar de planta 02 é a planta 08. Essa numeração provavelmente vai mudar em função da organização da folha de plotagem. Vou clicar aqui no corte AA. No lugar do corte AA é fachada lateral direita. Ok, vamos diminuir o zoom. Vou lá nas ferramentas de zoom. Vou escolher a ferramenta janela de zoom, cursor na área de desenho. Vou dar um zoom aqui desse ponto até esse outro ponto aqui. Faltou fazer mais um detalhamento aqui nesse bebedouro. Esse bebedouro está do outro lado da cerca. Então vamos aumentar o zoom aqui nessa região. Posso apagar essa linha, essa outra linha aqui e essas linhas de cerca que eu tenho aqui. Delete. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão, vai ser essa linha de mourão que eu tenho aqui. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essas extremidades de linha. Enter para finalizar o comando estender. Agora eu tenho o bebedouro por detrás da cerca. Posso diminuir o zoom. Vou lá nas ferramentas de zoom novamente e vou escolher a ferramenta janela de zoom, cursor na área de desenho. Vou abrir uma janela aqui desse ponto
até esse ponto aqui. Muito bem, com isso nós finalizamos a fachada lateral direita do estábulo de ordenha. No próximo vídeo, iremos desenvolver a fachada lateral esquerda. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe lá o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!